Olá, olá, queridos alunos dos cursos superiores de licenciatura de ensino à distância da UCAM. Este vídeo vai gravado especialmente a você que precisará muito em breve realizar uma prova P3 de qualquer das disciplinas ofertadas nos módulos 3 ou 4 de 2021, segundo semestre. Eu separei carinhosamente para você hoje 10 diquinhas, 10 pontos para te sugerir nesta preparação para a prova P3. Espero que você ouça com carinho, com atenção, reflita sobre essas dicas para chegar a um bom resultado. A primeira diquinha, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção diz respeito à motivação. Eu quero com isso te pedir, não deixe de fazer a prova P3. Eu fico muito chateado quando vou corrigir as provas no final do semestre e vejo que alguns alunos simplesmente jogam a prova para escanteio, jogam a disciplina para escanteio, assumem a responsabilidade de perder na disciplina e ter que fazer a matéria novamente. Lembrem-se que na vida a gente perde 100% das oportunidades quando a gente desiste, quando a gente sequer tenta. E eu estou falando para um público de cursos de formação de professores. Todos aqui irão se formar pedagogos, profissionais de letras, profissionais de história, e eu vejo os senhores como multiplicadores de conhecimento. Eu sei que eu falo para você aqui hoje, dezembro de 2021, mas sei que num futuro próximo será você falando para um dos seus futuros alunos. Então, fica aqui esse primeiro recadinho de motivação. Não desista. A guerra só termina quando a última batalha é travada. Não entregue os pontos agora. A prova P3 é mais uma chance, é um outro momento que você tem para demonstrar que você assimilou o conteúdo daquela disciplina. Então, fica essa diquinha, beleza? Não deixe de fazer a prova. Tente. Por mais que você se sinta inseguro, tente fazer esta prova. Bom, segundo ponto, eu gostaria de que você também entendesse que a prova P3, precisar fazer a prova P3, não é nenhum demérito, não é nenhuma desonra, não é nenhuma vergonha. Alguns alunos fazem a prova P1, fazem a prova P2 e passam de primeira. Como a gente dizia antigamente, né? Passei direto. Outros alunos precisam de outra chance. Alguns alunos precisam de um pouco mais de tempo e tá tudo bem. Cada um vai chegar ao resultado final ao seu tempo, na sua velocidade, no seu momento. E tá tudo certo. Então, precisar fazer esta prova não é motivo para você abaixar a cabeça, ficar triste, achar que você não vai dar conta. Pelo contrário, levanta a cabeça, olhe para a linha do horizonte, daqui a pouquinho você já está de férias. Mas aguente um pouco mais. Bom, então, cada um a seu tempo. Diquinha número 3 é o prazo. Você tem de 10 a 16 de dezembro para fazer esta prova. Dia 10 cai numa sexta-feira e você tem até dia 16, a outra quinta-feira, para fazer esta prova. Você tem uma semana para realizar a P3. Estou querendo dizer com isso duas coisas. Duas coisas. Primeiro, não perca o prazo. Você precisa escolher dentro desses 7 dias quando você deve fazer a prova. Agora, passou do dia 16, a prova não abre mais, o semestre já está encerrado. Então, fique atento ao prazo. E, segundo ponto, a partir do prazo, faça a prova no seu melhor momento. Douglas, qual é o melhor momento para fazer a prova P3? Não sei. Cada aluno tem o seu momento. Tem aluno que prefere fazer a prova 5 horas da manhã. Né? A cabeça trabalha bem, o resto da família está dormindo, então acorda cedo e faz a prova. Tem aluno que prefere fazer a prova 11 da noite, meia-noite, quando a família já foi dormir e toma um banho e senta para fazer a prova.
Tem aluno que prefere fazer a prova no fim de semana, porque trabalha durante a semana, a vida é uma correria durante a semana. Agora, outros alunos, por trabalharem no fim de semana, ou por preferirem tirar o fim de semana para descanso, para passar com a família, preferem fazer ao longo da semana. Então não existe um momento certo. Existe um momento que é ideal para você, aluno. Planeje a sua vida. Se eu sei que a prova vai de 10 a 16, de uma sexta até a outra quinta, qual é o melhor momento, qual é o melhor dia, o melhor horário para eu fazer esta prova? Quando eu digo melhor momento, eu digo o momento em que você esteja bem, esteja relaxado, esteja bem alimentado, esteja bem psicologicamente falando. Não adianta forçar a barra e querer fazer a prova quando você não está bem. Agora, no mês de novembro, uma aluna me disse: Douglas, eu fui mal na sua prova porque eu recebi uma notícia péssima no dia que eu fiz a prova. A minha vontade era puxar a orelha dela e dizer: então por que você fez essa prova nesse dia? Se você ainda tinha mais 2, mais 3 dias do prazo para fazer a prova. Não brinque com a sorte. Perceba qual é o melhor momento e aí sim realize esta avaliação. Quarta dica: conteúdo e formato da prova P3. No que se refere ao conteúdo, a prova P3 é igual à prova P2, ou seja, toda a matéria da disciplina. Unidades 1, 2, 3 e 4. Todo o conteúdo da disciplina será abordado na prova P3. Além disso, o formato é também o mesmo formato de P2. São 6 questões objetivas, 6 questões de marcar, valendo 1 ponto cada questão, e 2 questões discursivas, valendo 2 pontos cada uma. Tendo dito isso, eu passo para a dica 5, que é sugerir que você comece a prova pelas questões discursivas. Douglas, por que você acha que é melhor eu começar pela discursiva? 2 motivos. Primeiro, pelo fator tempo. Tem aluno que não consegue gerir bem o tempo de prova. Só que se no finalzinho da prova o tempo está acabando e eu ainda não consegui fazer uma objetiva, eu consigo chutar. Isso não é verdade com uma discursiva. Se acabar o tempo e eu não tiver feito a discursiva, eu acabo deixando essa questão em branco e eu perco 2 pontos nela. Então veja, primeiro por uma questão de tempo, né? Comece pela discursiva. Segundo, que quando você começa a prova, sua cabeça está descansada, você está cheio de gás, cheio de energia para fazer uma boa prova. Além, obviamente, das 2 discursivas juntas somarem 4 pontos. É quase a metade da nota da sua prova. Você vai precisar muito dessas questões para obter a tua tão sonhada aprovação. Então, comece pelas discursivas e depois você vai para as questões de múltipla escolha. Diquinha número 6. Cuidado com o tempo. Você tem 90 minutos para fazer a prova. Outra coisa que me deixa chateado é quando eu abro as provas para corrigir e vejo que alguns alunos fizeram a prova em 30 minutos, em 25 minutos, em 40 minutos, quando na verdade tinham 90 minutos para fazer aquela avaliação. Dica: começar pela discursiva e separar 30 minutos para fazer as questões discursivas. 15 minutos para cada discursiva dá de sobra para apresentar um bom texto como discursiva. Depois dos 30 minutos nas discursivas, você terá 60 minutos para fazer as 6 questões de marcar. Pensa contigo? 10 minutos para cada questão de múltipla escolha? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gente, eu brinco sempre dizendo que a gente só faz prova correndo quando a gente tem 10 anos de idade e quer apostar corrida com um colega da carteira do lado para ver quem termina a prova primeiro. Eu acho que você já passou dessa fase. Você já passou do ensino fundamental, já passou do ensino médio. Não precisa mais esse desespero de fazer a prova correndo.
Por isso eu te disse, faça a prova a seu tempo, no momento em que você achar que deve, e sem correria, sem desespero para entregar essa prova rápido. Está comprovado, estatisticamente falando, que quanto mais tempo o aluno se debruça sobre a prova, melhor é o resultado que este aluno obtém. A gente percebe isso em provas de concurso público, a gente percebe isso em exames como o ENAD, que avalia o desempenho dos estudantes de ensino superior. Não há nenhum motivo de você fazer a prova correndo e entregá-la em 20, 30 minutos. Bom, seguindo nessa linha, eu vou para a dica de número 7 ou 8, já até me perdi. Com relação às questões discursivas. Responder uma questão discursiva é apresentar um texto. Você não pode ignorar o que eu acabei de dizer, porque isso tem várias implicações. Você precisa apresentar um texto corrido e não resposta em tópicos. Quando eu falo texto, escrever frases, orações completas e não palavras soltas. Apresente um texto, minimamente um parágrafo como resposta. E ao realizar as questões discursivas, nunca, jamais, em tempo algum, cometa plágio. Nós somos implacáveis com o plágio em questões de prova. Douglas, o que é plágio, hein? Plágio é um conceito seu? É um conceito subjetivo? Não. Plágio é um conceito jurídico. Portanto, objetivo. A prática de plágio configura um desrespeito à Lei 9.610 de 98, que é a Lei dos Direitos Autorais. Plágio é a apresentação, como sua, de ideias elaboradas por outra pessoa. Ah, professor, e se eu escrever com as minhas palavras o que eu li em um site? Desculpe, amigo, é plágio do mesmíssimo jeito. Se você leu em um site O Menino Saiu e você acha que muito espertamente dá para escrever lá na resposta de prova O garoto retirou-se do recinto, desculpe, você está cometendo plágio da mesma maneira. Ué, Douglas, mas as palavras não eram essas? Mas as ideias não foram cunhadas por você. Espera-se de um aluno que se encontra no ensino superior, que já concluiu o ensino fundamental, que já concluiu o ensino médio e que é, portanto, um aluno adulto, ciente da sua carreira, ciente da importância das consequências dos seus atos, espera-se que esse aluno saiba redigir as suas próprias respostas de prova. Portanto, questões discursivas precisam ter textos autorais. Por mais simples que seja a sua forma de escrever, redija as suas próprias respostas. Respostas em que os professores encontram plágio, a elas nós atribuímos sumariamente nota 0. E atenção, a gente usa sites de pega-plágio. Eu passo todas as minhas respostas de prova, dos meus alunos, em sites pega-plágio. Plagiarism Detector, Small SEO Tools. Uso pelo menos 2 ou 3 sites de pega-plágio. E não importa se é um pedacinho, se é um pedação, se é a resposta toda. Se contém plágio na tua resposta, a nota é 0. Isso por uma questão de ética, além de respeito aos direitos do autor. Afinal, você está num curso de formação de professores. E a ética precisa pautar o nosso trabalho. Além disso, uma outra diquinha que eu gostaria de te dar é responder uma questão discursiva de prova é sempre atacar um enunciado. Douglas, o que você quer dizer com atacar um enunciado? O aluno precisa ler com atenção e entender o que está sendo pedido no comando da questão. Você pode escrever 5, 10, 15 linhas de resposta com ideias coerentes, coesas, que respeitem a língua portuguesa e ainda assim ficar com nota 0.
Às vezes alguns alunos me perguntam, poxa, professor, o que eu escrevi coisa errada? Eu disse, não, o que você escreveu faz sentido. Ué, professor, mas você me deu 0. E eu respondo, sim, porque eu não te perguntei o que você me respondeu. Ué, professor, então eu não entendi. A tua resposta não contém nenhum erro em si, no desenvolvimento da ideia. Só que eu te perguntei A e você me respondeu B. Se eu te pergunto, amigo, qual é a cor do céu? E você me responde, eu amo sorvete de flocos. Ainda que esteja certo dizer que você ama sorvete de flocos, e ainda que isso esteja correto, você não me respondeu qual é a cor do céu, que é a pergunta que estava no enunciado. Então, tal qual, sabe aquele saco de boxe, né? Que quem está treinando precisa bater no saco? Não adianta bater com muita força se você bater do lado errado. É preciso saber atacar o enunciado. É preciso saber bater naquilo que o professor está te perguntando. E isso passa por ler atentamente o enunciado e perceber o verbo que faz parte do comando da questão. O que o professor te pediu para fazer? Explicar, comentar, citar, analisar, classificar, definir. Prestem atenção ao verbo do enunciado. O verbo diz muita coisa. E é preciso atacar o que este verbo está pedindo. Obviamente que você deve fazer isso, e aí eu já passo para a próxima dica, com base nos capítulos de livro que sustentam aquela disciplina. O professor espera que numa questão de prova você responda de acordo com o arcabouço teórico da disciplina, com os capítulos de livro da disciplina. Às vezes, quando corrijo prova, eu vejo alunos respondendo porque eu acho que, porque na minha opinião, com base nas minhas vivências. Amigo, amiga, o meio acadêmico não é achismo. Se você está no curso superior, nós trabalhamos com conhecimento científico. E isso passa, em termos de prova, por demonstrar ao professor que você conseguiu dominar e manejar este repertório teórico dos capítulos de livros das disciplinas. Então, tenha certeza, certifique-se ao responder a prova, que você não está respondendo com base em achismo, mas porque você leu aquilo no capítulo tal da unidade tal. Responda com base nos materiais didáticos. Próxima dica. Eu brinco sempre dizendo, assim como a gente escolhe uma série na Netflix e faz maratona das séries da Netflix, né, dos capítulos de série da Netflix, faça uma maratona dos webinários gravados ao longo do módulo 3 ou do módulo 4. É humanamente impossível para o professor, em 1 hora de revisão para P3, passar por todo o conteúdo da disciplina. Mas você tem à tua disposição todas as gravações de webinars realizados antes da P1, antes da P2. É preciso que você assista de novo a essas gravações. E, óbvio, assistir, fazendo anotações no caderno, voltando, assistindo de novo aquilo que você não pegou, pausa, anota, dá o play de novo. Então, maratona de webinars e leitura ou releitura dos capítulos de livro. Penúltima diquinha é refaça as provas anteriores. Como assim, professor? Vai cair alguma questão igual? Obviamente que não. Mas eu espero que o aluno tenha minimamente tido a curiosidade de voltar lá onde fez a P1, voltar lá onde fez a P2. Porque não é só a nota que importa. Ah, tirei 6, tirei 7, não é só isso. O que eu errei? O que eu acertei? Por que eu errei a questão 3? Por que o gabarito é a letra B e não a letra D? Volte no material didático da disciplina. Busque em que parte da matéria estava aquele conteúdo. E por que o gabarito
não é aquilo que eu marquei. Não incorram nos mesmos erros por uma segunda vez, uma terceira vez. É preciso estudar refazendo as provas anteriores. As questões discursivas, quando o professor não te deu a nota máxima da questão, vocês têm um espelho de correção, uma espécie de um gabarito. Faça o contraste entre a tua resposta e a expectativa de resposta que o professor apresentou lá no ambiente virtual de aprendizagem, lá na sala da disciplina. Refaça as questões de prova. E última dica deste vídeo, que já passa dos 20 minutos, é: faça a prova com atenção, com calma e com dedicação. Eu fico chateado quando o aluno me diz: poxa, professor, eu sabia o conteúdo da tua disciplina, mas naquela questão 5 era para marcar a alternativa incorreta. Eu li rápido, achei que era para marcar a correta, errei de bobeira. Tudo isso, galera, a gestão do tempo, a percepção de se o enunciado pede a correta ou a incorreta, tudo isso faz parte do exercício de fazer prova. Mas eu digo sempre que tem aluno que precisa aprender a fazer prova. Me parece que a educação básica não nos ensinou devidamente como que a gente deve fazer prova. Acho que a gente deveria dar um curso para o aluno de como fazer prova. É um pouco essa tentativa desse pequeno vídeo, mas que é gravado com muito carinho para você que ainda precisa dessa prova final para conquistar a sua tão sonhada aprovação em uma, em duas, enfim, nas disciplinas que compuseram o teu semestre letivo. Sinta o meu abraço, desejo a todos uma excelente avaliação P3 e, de antemão, desejo boas festas de fim de ano e boas férias a todos. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.